Fala aí, pessoal. Estamos aqui, São Paulo 0, aliás, Botafogo 1, São Paulo 0, em Ribeirão Preto, 31 graus. Mas... Pinguim, né? Chopp do Pinguim. Chopp do Pinguim. Mas a verdade é que nhaca, hein? Meu Deus do céu. Senhora. Que time mole, cãibra. O que sobra pra quarta-feira? Quem desses caras aí joga? Não sobra. Né? São Paulo passou vergonha em rede nacional. Vergonha porque não tira nada para quarta-feira. A gente vai entrar nos detalhes. Quem sobra. E passou vergonha porque pareceu um bando de jogadores. Aliás, não é nem um bando de jogadores. Um bando de amadores, porque nem atletas pareciam. Porque impressionante. não dá para você entender que o time, mais de metade do time, tenha cãibras, dores musculares e lesões. Nós estamos falando de março, né? Então não é. E estamos falando de uma tabela tranquilaça pro São Paulo, né? Exatamente. Pô, não jogou no meio de semana 3 vezes no ano até agora. E você pode dizer, esses caras não estavam atuando com falta ritmo de jogo. Agora assim, então eles não estavam treinando também. Não é possível. Porque fisicamente foi uma vergonha. Foi uma ridículo, vergonha. Um negócio horroroso. Perder com um time reserva pode ser, mas perder do jeito que. Do pior time do campeonato, do jeito que foi uma vergonha. Não, foi uma vergonha. Uma vergonha. Teve menor pinta de que pudesse. Teve o chute do Toró no final, mas enfim, o Toró, né, tá forte também, né? Então, mas o Toró fisicamente ele aguenta, né? Ele machucou. Ele é um dos que não teve câimbra, né? O São Paulo brincadeira. Eu acho assim, né, Tironi? A partir da. Não, teve o. Segundo o São Paulo. Vários jogadores estão com virose. Então, mas virose, não sei se foi a virose lá da altitude. Quais jogadores? O Hernandes não jogou, ia jogar. Porque não. Essa virose vai passar até quarta-feira? Não sei. Não vai entrar ninguém, né? Se os caras entrarem assim quarta-feira, porque o time titular. Convenhamos. E assim, cara, da escalação inicial, aquela série de improvisações. Eu não concordo com nada do que o Diniz vem fazendo em relação aos reservas, colocando jogadores que funcionam numa posição improvisados em outra posição. E a parte boa do jogo, enquanto o São Paulo teve pernas, metade do primeiro tempo, 30 minutos, foram com improvisações. Né? Não foi um time que tinha... que os jogadores estavam se sentindo confortáveis. Cara. Fui muito criticado no Twitter agora mesmo, agora há pouco, porque a gente tinha escrito que talvez o Luan pudesse ter jogado na altitude no segundo tempo, que era, né, no último jogo. E aí muita gente, esse cara que você queria que jogasse é o Luan. Daí a minha resposta foi, o Luan jogou hoje em 2 posições, nenhuma na posição dele. Isso. Ele jogou de zagueiro, depois jogou do lateral e não jogou de volante, que é onde ele joga. Isso, exatamente. E jogou o Lisieiro, que estava engatinhando em campo. O que é aquilo? Que nunca consegue jogar 90 minutos. Mas hoje ele não consegue jogar nem 15 minutos. E o Lisieiro não é falta de ritmo de jogo, ele entra em todas as partidas. Pois é. Então, assim, um jogo colocou em xeque o departamento médico do São Paulo, a preparação física do São Paulo e o comando técnico do São Paulo. Só isso. Colocado em xeque num joguinho que não valia nada. Que não valia nada. Exatamente. Do ponto de vista de classificação, não valia nada. Só um recado, fique até o fim do vídeo, porque temos um enviado especial à Argentina, que esteve lá nesse fim de semana maluco, que o Boca roubou o título do River na última rodada. Isso. E ele vai falar pra gente como tá o clima no River. Isso. Depois do que aconteceu. Se os caras estão baixo astral, como é que tá, porque ele tá lá e tudo mais, ele vai falar, então fique até o fim do vídeo. River que vai enfrentar o São Paulo na próxima, sem ser essa semana, a outra, na terça-feira, um jogo decisivo pro São Paulo. Se o São Paulo tiver vivo até lá. Se o São Paulo tiver vivo até lá, exatamente. Bom, depois de hoje fica meio estranho. Bom, já falamos das improvisações, além disso, né, aí ele colocou também o Diego. O Diego, que é zagueiro, o volante barra, jogou como lateral. Isso. O Toró, que é volante, jogou como zagueiro. E depois como lateral. O Everton, que é ponta meio, jogou como lateral. Lateral esquerdo. Então, esse era o time titular. E saiu machucado o Everton de novo. Então. Também é outro cara que se for pra quarta-feira... ele tá suspenso. Não, ele tá suspenso. Ainda, por incrível que pareça, estamos comemorando que ele tá suspenso, porque ele poderia desfalcar. Incrível, né? Bom, o Hernandes fora também, porque virose, né? Pois é. Improvisações, já falamos. Eu tô anotando aqui na minha caderneta verde tudo que a gente tem que falar. Márcio Araújo, 31 graus e ele com aquele casaco. Que sério?
Essa é uma matéria para ser feita pelos setoristas. Eu acho o que que o Márcio Araújo ele tem um braço mecânico que ele não pode mostrar? O que é aquilo? Ou cara? pode ser uma coisa de sol, sei lá. Mas é à noite também, quando tá calor, é pessilotérmico. 31 graus ele de casaco. Matéria é a condição física dos jogadores do São Paulo e o Márcio Araújo toda vez de casaco. Não dá pra acreditar, independentemente da temperatura. Bom, o que a gente faz agora? Quarta-feira? Quarta-feira. Quarta-feira! É isso. Vocês vão no jogo? Vocês vão no jogo? Eu vou no jogo. A gente vai no jogo. A gente vai. Eu tô inclusive com a minha camisa de jogo. Eu não, tô com a camisa banana. Não é nenhuma alusão ao que foi hoje, mas olha, poderia ser. Rapaz, boa. Bem indicada a camisa. Underground. Essa camisa é incrível. Bom, quarta-feira, e aí? Quarta-feira é o seguinte, qual que era talvez a possível boa notícia da partida de hoje? Você tirar um ou outro jogador que fala, pô, esse cara aqui pode ser usado. Pode ser usado na quarta-feira. A gente concluiu que os candidatos seriam Lisiero, Toró, Luan. E acho que não saiu nenhum deles. Quarta-feira, se o time plano A não puder jogar, o time plano A é com o Juan Fran e Vitor Bueno, o time titular, aquele que jogou contra o Oeste, o São Paulo vai ter muitos problemas, porque o Pablo, que seria o substituto do Vitor Bueno, não tem condição emocional de começar aquela partida. Primeira bola que ele errar já vai ser massacrado. Então, o Vitor Bueno poderia ser substituído pelo Everton, não pode estar suspenso. Pelo Toró vai ser difícil, porque vai ter a mesma marcação da torcida do Pablo em cima do Toró. Ou pelo Pablo, que também está marcado. Então o Vitor Bueno vai ter que jogar, eu acho. Você entendeu? Essa é a questão. Pois é. A contusão dele é um entorse no tornozelo, mais ou menos a mesma contusão do Antony. Então é uma questão de articulação, não é muscular. A do Juan Fran talvez seja mais difícil, porque é uma contusão muscular. Tá, mas aí o Igor Vinícius vai. É o que vai. É o que foi. Ele não foi mal no último jogo, né? Pelo menos ofensivamente não foi mal. O São Paulo precisa ganhar e tudo mais. Então, pois é. A gente sai do... O São Paulo sai do jogo... É incrível isso. É um jogo que não valia absolutamente nada. O São Paulo perde. Se o São Paulo perdesse em outras condições, jogou bem, mas sei lá, tomou um gol de pênalti no final, aconteceu qualquer coisa, tudo bem. Mas não, perdeu do jeito que perdeu, fica pior a situação num jogo que não valia nada. É inacreditável, né? Eu acho que assim, antes da gente ouvir o nosso enviado especial em Buenos Aires, porque assim, acho que o São Paulo tem duas frentes e tá meio assim... patinando nas duas, ainda vivo, mas patinando nas duas, o Paulista e a Libertadores. Por isso que é importante ouvir o que está pensando o River e o que está pensando a LDU para a frente Libertadores. Agora na frente Paulista, antes da gente passar para Libertadores, quarta-feira, e River Plate e LDU, é o seguinte, o São Paulo só não se deu pior porque todos os times do seu grupo não venceram na rodada. Então o São Paulo continua na liderança. Faltam 3 partidas do Paulista. Santos e Bragantino em casa, Guarani fora. Nenhuma delas é fácil. Esses 3 times devem se classificar. E o Santos está melhorando. E eu acho que o São Paulo não consegue mais rifar partidas do Paulista, como fez contra o Botafogo. Então vai começar a ter aquela... E aí? Vou para onde? Escolher, vou para que lado eu vou, exatamente. E assim, de novo, a condição física dos reservas dá uma paura. Você não vai conseguir usar ninguém. Dá. É inacreditável. E, além disso, não somar pontos contra o Botafogo piora na situação geral, que você poderia acumular pontos para o Paulista e tudo mais. De novo, o São Paulo, segunda semana de março, em mal. O São Paulo está mal. O São Paulo não está no estágio que poderia estar. Cara, e tendo que dividir as louco, atenções. Porque há uma semana atrás, antes do jogo contra o Binacional, a conversa era outra. Era a conversa que não, acho que tá achando um caminho. Aí toma 2 cacetadas e o negócio já muda completamente. Mas assim, né, Tironi, lembra que a gente estava falando? Nós falamos aqui nos últimos vídeos. A temporada para o São Paulo, na prática, começava depois do jogo com a Ponte Preta. Sim. Quando começavam as 2 competições ao mesmo tempo, quando começava a Libertadores, como qualquer time. E aí teve 2 jogos, perdeu os 2. Perdeu os 2 jogos, essa semana foi trágica, e agora que é o negócio, cara. Sim. Jogar uma vez por semana só no Paulistinho, eu jogo também. É isso. Exato. Você joga, a gente joga. Nós 2 canhotos, hoje tinha um meio campo de 3 canhotos, a gente joga. Joga. Entendeu? Assim, qual o trabalho até agora, cara? Porque agora que vale a temporada. E todo mundo sabia que o São Paulo ia jogar na altitude, depois em Ribeirão, depois... Não é novidade. É assim, é né? verdade. Então... Não, hoje foi muito chocante, assim, o nível de baixo de tudo, né, do time.
outro ponto, né? Porque não dá para treinar com os reservas. O Flamengo tá aí, né? Joga com o time reserva, Pois atropela todo mundo. Isso, exatamente. Né? E joga igual, joga do mesmo jeito, não muda o padrão. É outro mito que o Jorge Jesus está derrubando. Bom, agora é o seguinte, tem o jogo da Libertadores e tem a questão do River. Será que esse River fica enfraquecido depois ou não fica igual? O Galhardo vai ficar, não vai ficar? O time vai ser reformulado? O que vai acontecer? Porque foi uma derrota doída, né? Não foi só doída, foi um vexame. Foi uma tragédia, né? Foi um furacão. Exatamente. Uma tragédia perder para o maior rival na última rodada, um título já ganho. Isso. Que o rival descontou os pontos nas últimas rodadas todas. Era o título que o Galhardo não tinha. E aí, para o torcedor do River, e nós vamos sentir essa situação, é pior perder esse time do campeonato do que perder para o Flamengo do Gabigol faltando 1 minuto, do que perder a semifinal do Mundial, porque é o Boca, cara. Exatamente. É o Boca. Exato. Então, aí muda tudo. É como se o São Paulo perdesse para o Corinthians um título ganho. Exato. Bom, temos um enviado especial Buenos Aires que estava lá, tá lá ainda, deve estar voltando para o Brasil agora. Sentiu o clima antes, durante e depois da decisão do Campeonato Argentino, que é o Luiz Augusto Klex, o Guto. Guto, conta aí como é que tá a situação do River e o clima pós-jogo. Ouve aí. Fala Tirone, Arnaldo, tudo bem por aí? Bom, eu tô aqui em Buenos Aires, repercutindo um pouco do que foi a final da Superliga do Campeonato Argentino, ontem, onde o Boca acabou se sagrando campeão. Os jornais aqui estão bem céticos, né? Eles falam numa tristeza grande do River, um time que saiu um pouco do eixo, que por ainda não se recuperou da derrota pro Flamengo na Libertadores e que de um início fantástico de ano, eles tiveram 6 vitórias seguidas, eles ainda não acreditam como perderam esse título, ainda mais pro arquirrival Boca, né? Que os jornais falam, olha, un gran dolor, River todavía no sabe cómo el título se les fumó de las manos, doble tristeza, la deuda sigue pendiente y el que festeja es Boca. A grande verdade é que o Marcelo Gallardo em 5 anos ganhou 11 títulos, mas o River está meio que na fila dos títulos nacionais e agora o Boca passou mais ainda na frente, né? Acho que é isso, agora é um período aí de dúvidas, na verdade, sobre o trabalho dele e ver como que o River vai reagir na Libertadores, onde já começou mal com uma derrota de 3-0 para o LDU. Agora é esperar para ver. Abraços, tchau, tchau. Tá aí o Guto, enviado especial, lendo jornais para dizer como é que tá o clima. Empanadazinha, para falar como tá o clima pós-derrota, pós-perda do título pro lado do River. E aí eu pergunto para você, Arnaldo, o que aconteceu com o River nesse sábado para a Libertadores é bom ou é ruim pro São Paulo? É bom. Eu também acho bom. É bom, sem dúvida é bom. Aliás, o Guto, ele tinha feito uma previsão ontem, assim, nesse grupo vai classificar LDU e São Paulo, ele achou. Desde que o São Paulo ganha da LDU. Pois é. Tironi, assim, pra mim é bom porque o trauma é muito forte. Uhum. O River vai se concentrar só na Libertadores, já iria se concentrar só na Libertadores, sim, mas a ferida é grande agora. Verdade, vai vir uma reformulação aí, não sabe se o galera vai continuar ou não. E acho assim, a situação do grupo pra mim é muito clara depois... ainda mais depois da derrota no Argentino e da primeira rodada da fase de grupos. É como se acontecesse o seguinte, a LDU já tivesse 9 pontos, o River já tivesse 6 pontos e o São Paulo tivesse 0. Porque diferentemente de você, eu acho que ninguém vai perder ponto pro binacional. Então o São Paulo tem 0. Então, para mim, o São Paulo só tem chance de classificação se ganhar as 2 partidas no Morumbi na sequência. LDU isso eu também acho. E River. Isso se a LDU empatar com o São Paulo no Morumbi na quarta, ela já está classificada. E aí na minha opinião. São Paulo e River. E aí o São Paulo tem que ganhar 4 pontos do River ou 6. E aí. Eu acho ainda que o River não vai ter essa Coca-Cola toda contra o Binacional lá, pelo que está jogando. Lá na altitude. Lá na altitude. Não, mas vai ser lá para frente. Né? Mas ele pode chegar nesse jogo precisando ganhar. Pode ser. Pode ser. Enfim. Bom, a gente não vai dar nota para todo mundo, porque entrou um monte de moleques e tal, que até é injusto dar nota para tanta gente. Mas a gente fez uma listinha aqui de caras que podem ser, ou que estarão relacionados no jogo da quarta-feira contra a LDU. Então vamos tirar o Everton que está suspenso, porque o Everton seria uma boa, mas está suspenso. Vamos tirar o Everton, não pode jogar na quarta-feira, de novo. Volpe.
Pra mim falhou no gol. Eu também acho. E como não foi bem na... É. Ó, o Volpi, pra mim, falhou contra a Ponte, contra o Binacional e contra o Botafogo. 3 jogos seguidos. O de hoje também. Não foram falhas clamorosas, mas ele não foi bem nos 3 jogos. Mas goleiro que faz gol, entre aspas, pega essa bola, né? Então eu dou 4,5 pro Volpi. Sim, 5 para ele. Anderson Martins. Se salvou ali no meio do... Então, eu acho assim, é um jogador que eu acho de bom nível, não tá no nível da dupla de zaga atual, mas eu acho um bom jogador e foi o melhorzinho do time. É verdade. Foi o mais Também regular. acho. Nota 6,5. Nota 6,5. Beleza. Luan. Pra mim, sacrificado por nas 2 posições que não são a dele. Então, pra mim também. Mas... 5,5, mas eu acho que pode ser útil, inclusive na quarta-feira, se o São Paulo precisar defender. Exatamente. Existe isso, viu? Pode ser, exato. Pode estar fazendo... Depois eu falo uma coisinha só para finalizar sobre o Luan / saber defender ou administrar no resultado. Perfeito. Lisieiro. Cara, que desastre de atuação. Eu acho que ele foi péssimo na quarta-feira, na quinta-feira. Sim. Quando entrou na altitude, a altitude foi mal também hoje. Muito mal. Ia se arrastando. 4,5. 3,5. Quem mais? Trellis. Loucão, entra aí. O Trellis é um jogador maluco. Trellis só funciona com bola alta. Se o time precisar fazer um gol de uma pressão... A única jogada de ataque do São Paulo no segundo tempo, ele participou. A outra, né? Teve o Toró também. Então, mas eu acho que ele é incrível, mas eu acho que ele ganha pouquinhos pontos. Só por exclusão, por não ter outros. Só porque ele corre. Só porque ele corre, que ele é maluco, 5,5, verdade. E por último, Toró. Então, cara, eu acho assim, ele errou demais, mas ele não se omite. Eu acho que ele vai ser necessário na quarta-feira. Você acha? Em algum momento. Vai. Vai. Vamos ver. E assim, ele podia ter... Assim, ele estava fazendo uma partida trágica e de repente ele quase tirou o gol de empate da Cartola. Verdade. Naquela jogada característica que ele bate. Eu dou nota 5 para ele. Acho um pouco injusta a perseguição que está sendo feita... Pelo Souza, porque o Toró, ele não tem condição técnica que os outros têm. Por exemplo, esses caras são todos melhores que eles tecnicamente. Brenner, Pablo, quais outros aí? Até o Pablo, que não é nenhum primor. E assim, cara, os caras não dividem uma bola. Isso. E eu acho que ele vai ser importante na quarta-feira. Desde que bem utilizado. O que você queria falar sobre defender? Só para finalizar, eu acho o seguinte, para mim, eu escrevi ontem no Twitter, depois da vitória do Flamengo sobre o Botafogo, o Flamengo do Jorge Jesus venceu todas as partidas que disputou no Maracanã, exceto 3. Atlético Paranaense, empate de 1-1, que ocasionou a disputa por pênaltis, o Flamengo foi eliminado. 4-4 com o Vasco, naquele jogo louco lá do Luxemburgo. 0-0 com o São Paulo, Fernando Diniz. Primeiro jogo. Primeiro jogo do Diniz. Em todas as partidas com o Jorge Jesus no Maracanã como mandante, o Flamengo só não fez gol em uma. Contra o São Paulo. Flamengo do Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, todos da seleção, só não fez gol contra o São Paulo. Aquele jogo que o Diniz não considera que o time tinha a cara dele, pra mim, é o melhor jogo do São Paulo do Diniz. Se eu fosse treinador, eu mostraria todo dia esse jogo pros caras. Nós paramos o melhor ataque do Brasil, o melhor ataque da América do Sul. Aquele time tinha, no meio, Luan, a defesa é a mesma, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo. O meio de campo era Luan, Daniel Alves e Hernanes. Isso. E na frente estava o Antônio Pablo e o Tietê de falso ponta. Isso. O Luan fez uma ótima partida como volante central. Tem jogos, tem situações que precisa defender, administrar um resultado. Por exemplo, se o São Paulo faz 1-0 na LDU, tem que garantir 1-0. Isso. O São Paulo não conseguiu. Na altitude tem que garantir o resultado. Ou um empate, ou uma vitória simples. O jogo contra o Binacional eram 2 jogos, né? Isso. No primeiro jogo, 45 minutos, com algum fôlego, você fez 1-0. O segundo jogo começa do 0. Exato. É como se tivesse 0-0 e se empatar estaria bom. Exato. Era outro jogo e eu continuou jogando. E pra mim dá essa impressão que o Diniz não tem essa noção que tem que ter um plano B, o plano de administrar resultado, de jogar pelo resultado. E se você não joga pelo resultado na Libertadores, cara, tchau. Aliás, tchau pra vocês também. Voltamos... Posse de bola, certo? Posse de bola nessa segunda. Vamos fazer o roteiro. Na quarta-feira tem live depois do jogo. Isso, tem live. São Paulo é um jogo decisivo. A gente já tá molhado, porque vai chover e tal. Vambora. Vambora. Falou? Apertem o sininho, inscreva-se no canal,
Use a camisa bacana do Arnaldo com motivos bananas, gostei. Velvet Underground, puta de uma banda. E eu com a camisa do Gol, que eu gosto. Minha camisa oficial de estádios. Isso é boa. Certo? Falou!